Para mim, o Aldo será presidente do Brasil. A verdade é essa. Eu estou muito otimista com a campanha do Aldo. Esse negócio de o Aldo vai para um partido pequeno, ótimo, vamos construir o partido. Estarei lá no dia 31, no ato de filiação do Aldo com o Democracia Cristã e também como anúncio da sua candidatura, né, pré-candidatura, na cidade de São Paulo, capital. Estou estendendo o convite aí para diversos camaradas do BG para que possam comparecer. A Cláudia já disse aí, no chat que estará presente. Fiz o convite aí tanto para o Marco quanto para o Helder. O Marcos acredito que não vai poder por uma questão de agenda, mas o Helder está tentando aí viabilizar essa ida para São Paulo para poder também estar lá presente. É importante que todos os nacionalistas que têm por primor uma visão de Brasil, que querem ver a mudança, comprem a ideia da campanha para a presidência do Aldo Rebelo. Mas comprem de verdade, certo? O Aldo tem chances. O Aldo verdadeiramente tem chances, tendo em vista que nós tivemos aí uma campanha eleitoral do Daciolo, cara. E foi uma votação extremamente expressiva. Eu sempre cito a campanha do Daciolo, porque o Daciolo também se postula como um nacionalista, e foi uma grande surpresa. Foi uma candidatura onde ele fez mais votos que a atual ministra do Meio Ambiente. Né? Então, assim, e veja que há 10 anos atrás a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, estava fazendo 20 milhões de votos. Era colocada como a possível a promissora presidente, com muitas chances. Então, eu faço aqui uma convocação, um apelo aos nacionalistas que estão aqui assistindo, aqueles que vão assistir. Você precisa estar lá no dia 31. Certo? Você precisa começar a entender a campanha do Aldo Rebelo como uma coisa séria, não uma coisa de brincadeira. O Aldo está levando isso muito a sério. O Aldo é um homem público, um homem sério, um homem que ocupou o Ministério da Defesa, que fez o Código Florestal enquanto presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara do Brasil, estando num partido comunista. O Brasil nunca teve sequer vocação para ser comunista, e mesmo lá, enquanto presidente da Câmara, num partido pequeno, conseguiu fazer diversas articulações. No governo Lula. Foi ministro do governo Lula, foi ministro do governo Dilma. Certo? Presidente da Uni. Um homem histórico, um homem que entende o Brasil, compreende o Brasil, que lança livros, que tem formação acadêmica, que tem formação em direito, tem formação na área de jornalismo. Uma enciclopédia, mano, já estive várias vezes com o ministro Aldo. Certo? É uma pessoa que, quando você está com ele no mesmo recinto, você consegue ver que é um homem simples, mas um homem extremamente refinado também, né? Que ao meio-dia pode falar com o presidente da Federação Russa, presidente dos Estados Unidos da América, presidente da China, da França, da Inglaterra, das principais potências do mundo, mas também pode ir para o sertão do Nordeste, para o norte do Brasil e compreender aquela difícil realidade, porque ele saiu de lá. Ele saiu de lá, cara. E sempre teve aquele vigor, aquela sensação, aquela coisa de querer buscar mais. Para quem leu o Quinto Movimento, se não leu, eu recomendo, compre aí o livro do Aldo, Quinto Movimento. Ele fala da difícil realidade de alfabetização. Dos 6 irmãos, onde ele teve que dividir a casa. Mesmo assim, a mãe dele, com muito entusiasmo, os criou, né, sempre cantarolando, sempre falando, dando boa intenção, e com uma forte resiliência. Isso que pautou o Aldo. Um homem de valores, um homem que esteve frente a pastas e não se deixou levar pela corrupção financeira, moral, ética. Então o Aldo nunca viu a política como uma montanha a ser escalada, como um político de carreira meramente, como de eu vou enriquecer chegando na política brasileira. Ele sempre teve a real intenção de mudar as coisas. E diferentemente de alguns políticos, eu interpreto o Aldo da seguinte maneira. O Aldo, ele representa uma aura que falta por muito ainda na nossa sociedade brasileira, que é uma verdadeira elite, uma coisa aristocrática mesmo. E não é uma aristocracia no sentido da exclusão. Não é uma aristocracia no sentido de
de ser nova-iorquina, de ser londrina, é uma coisa puramente que as nossas elites, que deixam muito a desejar, deveriam incorporar um espírito nacional. Uhum. Né? Uma certa institucionalidade. O Helder disse uma coisa aqui interessante sobre a política do presidencialismo de coalizão. Veja, no caso do descompasso que há hoje na República Federativa do Brasil, onde um poder manda mais que o outro, só um homem com muita estatura poderia resolver esse real problema. E o Aldo já deu a solução, por exemplo, para poder resolver a questão do judiciário brasileiro, né? Aumentando o número de ministros, tal como já foi feito em outro momento na história do Brasil. Não é você, a partir do Senado, falar que vai empichar isso vai gerar ainda mais crise, uma crise institucional ainda mais forte. Com certeza, esse tipo só crise. Você precisa balizar o executivo, começar a fazer com que o executivo mande. Isso só vai partir de uma postura. E os problemas do judiciário, o problema do legislativo, decidir realmente resolver, conversar com as lideranças políticas. Sim, conversar com esses homens públicos, esses caciques políticos, que têm, sim, vários problemas. Mas ainda, de algum certo modo, interpretam uma realidade nacional. Nós muito criticamos o Lula e o Bolsonaro com razão, por causa da polarização, mas ainda são homens nacionais. Uhum. Pode haver um problema lá na frente, não muito lá na frente, de haver com que haja figuras como Mouros da vida, não é? Que são totalmente apátridas, que não tem nenhuma ligação com o povo brasileiro. Que a história apaga por si só, né? Exatamente. Né? O Moro saiu do Ministério do Bolsonaro falando que não gostaria de manchar a sua biografia. E foi a partir dali que começou realmente a sua derrocada. Quem lembra? Ele desmoronou. Quem lembra do Moro querendo ser candidato à presidência? Uhum. Ou mesmo o humorista lá, o Danilo Gentili. Me parece que a política brasileira, com todos os problemas, começou a melhorar um pouco, e agora nós temos um Caiado, nós temos um Flávio Bolsonaro, nós temos um Aldo Rebelo, nós temos o Lula, está começando a voltar para uma certa normalidade. O Bolsonaro já não está mais disputando, pelo menos o Bolsonaro pai. Nós temos o Lula também envelhecido, com severas dificuldades para interpretar a realidade nacional e sem força. Muito sem força por conta de suas próprias decisões no primeiro, segundo mandato, por ter elencado a Dilma para poder substituí-lo, né, colocando uma figura que claramente era mais fraca. Então, assim, nós precisamos começar a discutir a realidade do Brasil, uma realidade verdadeiramente nacional, e isso só parte de figuras que interpretam essa realidade, que têm escopo, que têm vivência, que queiram mudar isso de uma vez por todas. E o Aldo Rebelo é essa figura. Então eu convoco aqui os nacionalistas para poderem pegarem a candidatura do Aldo para si. Vocês não vão... Vocês têm que entender o seguinte, o Aldo, diferentemente do Ciro, e aqui eu não quero fazer um fogo cruzado, tá? Mas o Aldo, ele corresponde à base, gente. Nós temos uma oportunidade ímpar de poder ter esse elo, esse contato direto com a figura do Aldo Rebelo. Fazer uma candidatura de base, uma candidatura popular, tendo em vista que o Aldo já é essa figura também que lá, no jogo do poder, com as elites, ele consegue transitar muito bem entre esquerda e direita, entre os partidos, entre o agronegócio, a pouca elite industrial que ainda existe, a questão dos serviços. Entende muito de geopolítica, ele teceu ele teceu um comentário muitíssimo interessante falando sobre a questão da Groenlândia, porque o Trump disse que precisa ser discutida a questão da Groenlândia, porque a Groenlândia é muito importante para a geopolítica atual dos Estados Unidos na questão do Ártico, né? A Groenlândia tem muitas terras raras, e o Brasil não preciso nem dizer. O Brasil é o segundo país que mais tem terras raras, tendo, claro, em mente que há já há muito tempo o Brasil não pesquisa suas terras, já não faz um mapeamento real. Então nós temos aí muitos recursos.
Muitos recursos. E ele teceu esse comentário falando o seguinte: se há essa cobiça na questão da Groenlândia, você imagine na Amazônia, que tem uma tabela periódica toda. Todos os elementos da tabela periódica estão na Amazônia. Quem mais entende de Amazônia do que Aldo Rebelo, pelo amor de Deus, gente? Tá todo momento na Amazônia. E a triste realidade da Amazônia. Porque apesar de geograficamente lá ser Brasil, nós temos um problema muito grave. Nós temos a infiltração do narcotráfico. Os nossos das ONGs internacionais. Das ONGs sendo escoados aí a preço de banana. Uma região extremamente rica e ao mesmo tempo pobre. Uma região que tem um IDH inferior a vários países da África. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Então, assim, o Aldo é a figura certa para assumir esse difícil momento do Brasil. Só podemos ter um só candidato, só podemos pensar em Aldo Rebelo na presidência. Só ele pode mudar o Brasil atual.